Era noite. O jardim do Getsêmani estava em silêncio. O vento soprava leve, mas dentro de Jesus havia uma tempestade. Ele sabia o que estava prestes a acontecer: a traição, a prisão, a cruz. Qualquer ser humano se desesperaria, gritaria, tentaria fugir. Mas ele se ajoelhou e disse: "Seja feita a tua vontade e não a minha." Nesse instante, Jesus nos mostrou uma das maiores lições estoicas da história: aceitar com coragem o que não está no nosso controle. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque os filósofos estoicos como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio escreveram tratados sobre disciplina, coragem e silêncio. Mas Jesus viveu cada um desses princípios, com carne, sangue e dor reais. Ele não falava de sabedoria sentado em uma biblioteca. Ele falava com os pés cheios de poeira, com as mãos calejadas, com o coração entregue. E é por isso que os ensinamentos dele atravessaram gerações, impérios, religiões. Eles são universais, são para você agora. A primeira lição é o domínio das emoções. Imagine você sendo traído pelo seu melhor amigo. Imagine ser acusado de algo que não fez. A maioria de nós explodiria de raiva, de ressentimento. Mas Jesus, diante de tudo isso, olhou para os discípulos e disse: "Minha paz vos dou." Ele não estava falando de uma paz de circunstância, mas de uma paz que nasce de dentro. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Jesus provou isso na prática. Ele tinha todos os motivos para se revoltar, mas escolheu manter a serenidade. E olha como isso serve para nós hoje. Quantas vezes você já perdeu a cabeça por causa de uma mensagem mal interpretada no WhatsApp? Quantas vezes se deixou contaminar pelo mau humor de alguém no trabalho? Quantas vezes ficou dias remoendo uma palavra que alguém disse sem pensar? É nessas horas que a lição de Jesus e do estoicismo se conecta com a nossa vida real. Você não controla o que te dizem, mas controla o que deixa entrar. Dominar a emoção é como ter um escudo invisível. Você não deixa qualquer flecha atingir sua paz. A segunda lição é a aceitação do incontrolável. No Getsêmani, Jesus não pediu para fugir da cruz. Ele pediu força para suportar. Ele disse: "Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade." Essa é a essência do estoicismo: distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Quantas vezes você já gastou noites em claro preocupado com coisas que não estavam nas suas mãos? O resultado de uma entrevista, a opinião de alguém, uma doença que apareceu de repente. Nós lutamos contra aquilo que não depende de nós e isso nos corrói. Sêneca dizia: "Aceite com coragem o que não pode ser mudado." Jesus nos ensinou isso no momento mais difícil da vida. Aceitar não é desistir. É redirecionar sua força para o que você pode mudar. É parar de remar contra a maré e usar essa energia para ajustar a vela. Se hoje você sofre com ansiedade, talvez essa seja a lição que mais precisa ouvir. Entregue o que não controla e foque no que está diante de você agora. A terceira lição é o silêncio diante da provocação. Jesus foi cuspido, açoitado, humilhado. Todos esperavam que ele gritasse, se defendesse, justificasse. Mas ele permaneceu em silêncio. Isso não era covardia, era sabedoria. Marco Aurélio dizia que a melhor resposta ao insulto é o silêncio. E aqui Jesus mostrou que não é fraqueza calar, é maturidade. Quantas vezes você entrou em discussões inúteis tentando provar que estava certo? Quantas vezes respondeu comentários maldosos nas redes sociais e saiu ainda mais irritado? O silêncio é o que te protege. O silêncio é o que desarma. O silêncio é a prova de que você não precisa da aprovação do outro. Jesus sabia que não adiantava se defender de quem já tinha decidido condená-lo. E você também não precisa gastar sua energia tentando convencer quem nunca quis entender. O silêncio às vezes é a forma mais alta de força. A quarta lição é o desapego das riquezas e do status. Enquanto os imperadores se preocupavam em acumular palácios e poder, Jesus andava de sandálias gastas, com roupas simples, dormia onde fosse recebido. E ainda assim, transformava multidões. Ele dizia: "A vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui,
Isso é um soco na nossa realidade de hoje. Olha ao redor. Quantas pessoas estão se destruindo atrás de um padrão de vida que nunca chega? Trabalham até adoecer, se endividam para mostrar uma imagem, vivem para provar que têm algo, mas no fundo estão vazias. Jesus mostrou que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas naquilo que ninguém pode tirar: a paz, a fé, o caráter. Sêneca dizia que o verdadeiro rico é quem precisa de pouco. Você já percebeu como quem precisa de pouco dorme melhor? E como quem depende de tudo nunca descansa? Essa é a lição. Você só é livre quando o dinheiro não é mais seu dono. A quinta lição é amar até os inimigos. Essa talvez seja a mais radical de todas. Jesus dizia: se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Isso parece impossível, né? Mas olha o poder disso. Qualquer um pode revidar. Qualquer um pode pagar o mal com o mal. Mas quando você escolhe não deixar o ódio do outro criar ódio dentro de você, você vence. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem sua permissão. E Jesus mostrou isso na cruz quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amar o inimigo não é sentir carinho por ele. É não deixar que ele decida quem você vai ser. É escolher ser maior. E no nosso dia a dia isso é muito real. Pense naquela pessoa que já te humilhou, que já te feriu, que já te traiu. Você carrega essa dor até hoje? Então é como se essa pessoa ainda tivesse poder sobre você. O perdão é a chave que corta essa corrente. Não é sobre eles, é sobre você. A sexta lição é viver para servir. Imagine a cena: os discípulos discutindo quem seria o maior, quem teria mais poder. Jesus se levanta, pega uma toalha, ajoelha-se e lava os pés deles. O mestre se fez servo. Isso é liderança real. Marco Aurélio dizia que fomos feitos para cooperar, como as mãos e os pés. E Jesus mostrava isso no cotidiano. Quando você serve sem esperar nada em troca, você se torna grande de um jeito que o mundo não entende. Pensa no mundo de hoje. Todos querem ser servidos. Todos querem reconhecimento. Mas os verdadeiros líderes, os que deixam marcas, são aqueles que servem. No trabalho, em casa, no relacionamento. Quem serve é lembrado. Quem só cobra é esquecido. Servir não é ser inferior. É ser grande de uma forma que o poder nunca alcança. E a sétima lição é não buscar glória, mas buscar propósito. Jesus nunca correu atrás de aplausos. Ele não buscava holofotes. Muitas vezes, depois de curar alguém, ele dizia: não contem a ninguém, porque a missão dele não era fama, era transformação. Ele sabia que a glória é passageira, mas o propósito é eterno. O estoicismo ensina que viver em conformidade com a virtude é mais importante que qualquer aprovação. E Jesus nos mostrou isso em cada passo. Olha para a nossa realidade de hoje. As pessoas vivem em busca de curtidas, seguidores, aprovação. Mas no fundo, muitas delas estão vazias. Quando você busca glória, nunca se satisfaz. Quando busca propósito, encontra sentido até no sofrimento. Essas são as 7 lições estoicas que Jesus nos deixou. Domínio das emoções. Aceitação do incontrolável. Silêncio diante da provocação. Desapego das riquezas. Amor aos inimigos. Servir com humildade. E viver por propósito, não por aplausos. Todas elas têm algo em comum. A verdadeira força não precisa gritar. Ela é silenciosa, firme, constante. Ela anda no meio do caos, sem perder o centro. Agora eu quero que você reflita. Qual dessas lições você mais precisa aplicar hoje? Talvez seja controlar suas reações. Talvez seja parar de lutar contra o que não pode mudar. Talvez seja finalmente perdoar alguém. Talvez seja servir mais e buscar menos aprovação. Seja qual for, essa pode ser a chave para virar sua vida de cabeça para cima, mas de um jeito positivo. E eu quero que você dê o próximo passo. Entre no grupo do WhatsApp do Mente Inabalável. Todos os dias eu envio uma dose estoica matinal. Frases, exercícios e reflexões que vão te ajudar a aplicar essas lições na prática. É gratuito. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Não adie. Entra agora. Porque quem aprende a viver essas lições, constrói uma vida que ninguém pode destruir. Respira, escreve e age.
O resto é barulho.